pessoal do meu canal, eu estou aqui para passar mais uma dica para vocês sobre esse curso aí de princípios de interpretação da Bíblia. Na oitava dica, a dica passada, eu falei para vocês sobre a importância de vocês identificarem assim numa leitura da Bíblia qual o estilo literário, qual é o gênero literário, se é uma narrativa, se é uma poesia, se é um provérbio, se é um evangelho, porque isso é importante. E na dica de hoje, eu quero falar especificamente sobre os salmos. A gente tem muitos salmos na Bíblia, e eu percebo que muita gente, quando vai interpretar o livro de salmos, eles pisam na bola, literalmente, por causa da interpretação, por causa dos detalhezinhos que uma pessoa precisa entender quando estiver lendo o livro de Salmos. E a dica de hoje é a seguinte: interprete os Salmos levando em consideração o seu estilo poético. Ou seja, leve em consideração o estilo poético de um salmo antes de ficar fazendo assim interpretação. Mas o que significa isso? Eu quero trazer para vocês aqui algumas orientações que serão úteis. A primeira delas é que você, quando bater o olho no livro de Salmos, assim, você tem que saber que aquilo ali trata-se de poesia. De poesia. Não é igual uma poesia nossa, que a característica dela é a rima sonora. Na poesia hebraica, a poesia é caracterizada pelo paralelismo de ideias, onde uma linha, a segunda linha contrasta com a primeira, ou a segunda linha ilustra a primeira, ou a segunda linha ela traz mais conhecimento da primeira. Ou seja, tem várias possibilidades aí dentro da poesia. Mas quando a gente está lendo assim no português, a gente não consegue perceber isso. E os salmos, na verdade, eram letras de músicas. Eram músicas cantadas pelo povo judeu, nas peregrinações, no templo, nas reuniões. Eles viviam cantando e a cabeça deles viviam cheia desses salmos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que esse paralelismo ele funciona. Por exemplo, o Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Olha agora a segunda linha. O mundo e os que nele habitam. Contrasta aqui a terra com o mundo, tudo que nela se contém com os que nele habitam. Então, essa é um paralelismo assim, bem claro. Vou dar um outro exemplo para vocês. O Salmo 95:3 fala assim: porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Olha só, aqui tem um outro paralelismo muito claro. Agora, se você quiser aprender mais, saber mais sobre Salmos, tem muitos livros, na internet você encontra. É só pesquisar que você aprende um pouco mais sobre os Salmos, porque quando a gente está lendo os Salmos, a gente precisa ter ciência que ali precisa tomar muito cuidado antes de fazer interpretação. Um outro detalhe, uma outra consideração que a gente precisa perceber aqui no livro de Salmos, é que os Salmos foram produzidos por autores diferentes. Não foi uma pessoa que escreveu o livro de Salmo. O livro de Salmo foi escrito por autores diferentes, em épocas diferentes. E esse livro demorou muito tempo para ser formado. Vai ali de Moisés, passa pelo período dos reis e vai por aí afora. Então, quando você está lendo, você tem que perceber que existe
são salmos escritos em épocas diferentes. E esses poemas, primeiramente, cada um ia escrever no seu, depois eles foram coletando esses salmos, fizeram diversas coletâneas de salmos sendo produzidos num determinado período. Depois eles fizeram uma editoração final, que é o que a gente tem hoje. Moisés, por exemplo, escreveu o Salmo 90. Davi, ele escreveu 73 salmos, muita coisa. Davi, ele era um poeta, músico, rei, guerreiro, e então ele escreveu bastante. Salomão também, seu filho, escreveu alguns. Tem lá os descendentes de Corá, e tem grande parte dos salmos que você ali não consegue perceber quem é o autor daquele salmo. Porque quando você sabe quem é o autor, você consegue entender o que estava mais ou menos na cabeça dele quando ele estava escrevendo aquilo. Que é outra consideração que a gente precisa ter, é conhecer um pouco do contexto histórico do Salmo. Algumas Bíblias, no início do Salmo, tem alguns textos ali explicando, e alguns desses textos, eles fazem parte da Bíblia, mas geralmente eles não são lidos, mas fazem parte da Bíblia. É certo que muitas edições, eles colocam lá um título, um determinado capítulo, que aquilo não faz parte da Bíblia. Mas no Salmo tem partezinhas que fazem parte já do primeiro versículo. Por exemplo, o Salmo 51, que todo mundo conhece, ele começa assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Olha aqui. Aqui já diz tudo. O que Davi fez, o que aconteceu e que contexto ele escreveu isso. Agora, tem salmo que não dá para você entender quem é o autor, nem que contexto. Talvez só usando mesmo algum comentário, algum livro para você entender. Mas você vai entender o que estava na mente do autor quando você lê o salmo. Mas você pode usar aí, eu já falei, o Google, comentários, que vocês conseguem assim, achar alguma explicação assim que vai ajudar. Agora, uma outra consideração, quando você estiver lendo a sua Bíblia, lendo o livro de Salmo, é você saber que o livro de Salmo, ele está cheio de figuras de linguagem, porque são poesias, e as poesias eles floreiam bastante, colocam muita coisa para fazer aquela rima, para ilustrar, porque figuras de linguagem, eu vou falar disso numa outra situação, apresentar várias figuras de linguagem para vocês perceberem que a gente não pode ficar fazendo interpretação sem antes entender qual é a figura de linguagem a gente pode fazer. Eu tenho visto que muita gente faz interpretação errada por causa de entendimento errado do livro de Salmo. É igual a pessoa achar que Deus ele tem asa, porque o salmista vai falar assim: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passa a calamidade. Não é que está falando que Deus tem asa, está usando uma figura de linguagem para falar sobre a proteção de Deus. Então é isso, figuras de linguagem, aguenta a mão mais um pouquinho, que mais para frente a gente vai falar especificamente sobre isso. Agora, quando você estiver lendo um salmo e você não entendeu, ficou meio confuso, o que você tem que fazer? Você tem que analisar aquele salmo à luz de outros textos, tá? Porque às vezes apareceu uma coisa confusa ali, você tem que... Vamos ver o que o Novo Testamento vai dizer. Vamos ver o que outras passagens mais claras vão estar dizendo. É o que eu já falei aqui, uma outra dica sobre a importância da revelação progressiva. E por causa disso também muita gente às vezes comete um equívoco.
Igual o Salmo 37, 25, que fala assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, tem gente que pega isso aqui e cria a doutrina de que uma pessoa crente, uma pessoa temente a Deus, ela não vai passar fome. Baseado nesse versículo. Eu já vi muita gente fazer isso. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou fome. Eu sei que Deus cuida, que Deus supre, que Deus faz tudo isso, mas isso não é uma regra, não é uma doutrina de que nós não vamos passar fome, que nós não vamos ficar doentes. Não tem isso. Isso é quando a pessoa pega um texto isolado e procura dar esse entendimento. Um outro salmo que as pessoas muito usam para assim, de forma mística também é o Salmo 91, principalmente o versículo 7 e o versículo 10, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então a pessoa acha que, baseado nesse salmo, ela vai ter proteção, que não vai acontecer mais nada com ela, que a casa dela não vai pegar fogo, que o ônibus, o avião pode cair, morre todo mundo, mas ela vai continuar viva. Não é assim. Ele, de forma poética, ele está falando assim da pessoa que está debaixo da proteção de Deus. Mas a vontade de Deus não está só num versículo, a vontade de Deus ela é muito ampla. Tem outras coisas que Deus faz. Deus é soberano na sua vontade. Agora, só para terminar esse tempo, falando sobre Salmo, funciona assim: quando a gente não entende esses princípios elementares de um salmo, a gente às vezes comete loucuras. Eu já vi muita gente assim fazer interpretação que desconhece. Por isso que é importante você seguir esse curso, olhar outros vídeos sobre isso, porque as pessoas vão usando a Bíblia assim, sem nenhum critério. É igual o Salmo 137, versículo 9, que fala assim: feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los, despedaçá-los contra as pedras. Já pensou se uma pessoa aí pega um filho que está ali gritando nessa pandemia dentro de casa, o pai já não aguenta mais, e ele vai abrir sua Bíblia e lê esse versículo? Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra as pedras. Vai achar uma base bíblica para fazer uma loucura, dando aí uma de Herodes, né, matando todas as crianças. Então, é importante a gente ler os Salmos, saber que tem algumas regras, alguns princípios e esses detalhes que eu coloquei aqui. Tá? Leia a sua Bíblia, procure analisar um Salmo, procure saber qual era o propósito que o autor tinha com aquele Salmo, porque quando o autor tem um propósito, ele vai descrever aquilo de forma figurada, usando figuras de linguagem. Ele tinha um propósito. Por exemplo, o Salmo 23, que fala ali do Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquela coisa toda. O que o autor estava querendo ensinar com aquele salmo? Que uma parte dele fala de um pastor, depois a segunda parte, versículos 5 e 6, fala de um anfitrião bondoso. Qual era a ideia central que um autor tinha? Então, isso é importante. Pegue o salmo, veja qual era ali o tema central que ele queria, o que ele estava querendo ensinar, e veja como ele fez isso de forma figurada, usando figuras de linguagem para você entender o texto. Então, não interprete o salmo pegando versículos de forma isoladas e fazendo interpretação sem nenhum critério. Então, essa é a dica de hoje. Próxima dica, eu vou falar um pouco sobre interpretação de provérbios, que é muito interessante, ok? Um abraço para vocês e até lá.